O Pão Diário. O devocional de hoje tem por título Reação. A leitura bíblica se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: De volta ao barco, o mestre e seus discípulos atravessaram o mar e regressaram à cidade de Jesus. Mas, mal saíram do barco, alguns homens que carregavam um paralítico numa maca se aproximaram e o puseram diante deles. Pressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, eu perdoo seus pecados. Mas alguns líderes religiosos cochicharam entre si: Que blasfêmia! Conhecendo o pensamento deles, Jesus lhes perguntou: Por que o cochicho? O que acham que é mais fácil, dizer eu perdoo seus pecados ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim o fez. A multidão ficou ao mesmo tempo atemorizada, maravilhada e satisfeita, por constatar que Deus havia autorizado Jesus a realizar tal milagre no meio deles. Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou: Venha comigo. Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Bom, no dia anterior, aquele em que se passa o episódio da leitura bíblica de hoje, o povo na terra dos Gadarenos assustou-se com a autoridade de Jesus e o convidou a se retirar. Jesus cordialmente assim o fez, tendo atravessado o mar da Galileia e chegando ao outro lado, a Cafarnaum. Curou um paralítico e perdoou seus pecados. Mas os mestres religiosos presentes reagiram e o acusaram de blasfêmia. Depois disso, Jesus se retira e começa a caminhar para sua casa. Mas no caminho encontra um indivíduo chamado Mateus. Aqui não há milagres nem discursos, só um convite: siga-me. Sem susto, inveja, orgulho ou tentativa de entender, a reação deste foi levantar-se e seguir Jesus. Naquele mesmo dia, também almoçou com ele. É interessante observar a reação das pessoas diante daquilo que Deus faz todos os dias. Milagres que, por vezes, não conseguem ver, seja por inveja, orgulho ou incompreensão. De alguma forma, todos os dias você, eu também, podemos ouvir ou ver aquilo que Deus diz ou faz. Entretanto, qual a sua reação diante dessas coisas? Chove e surge vida na terra, um milagre. Faz sol, mas não só sobre você, e assim Deus abençoa a todos. Quem sabe você tem escapado de um acidente ou foi livrado da morte. São os milagres de todos os dias. Mas qual será hoje a sua reação diante desses milagres? Por meio deles, Deus revela a sua presença e nos convida a nos relacionarmos com Ele. É interessante que Mateus não precisou ver demônios, seres expulsos ou paralíticos andarem. Ele somente ouviu. A reação dele foi levantar-se e seguir. Assim hoje, Jesus olha para você e a cada dia o convida a segui-lo também. Reaja, ouça, levante e siga. Relacione-se com Jesus, converse com Ele. O versículo 9 é enfático. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. É interessante que a reação das pessoas, elas são diferentes diante da mesma ação de Jesus. Tem uma ideia que diz que o mesmo sol que endurece o barro também amolece ou derrete a cera. A graça de Deus tem os dois efeitos, o positivo e o negativo. A semente é a mesma semente, inclusive, que é plantada, a semente do Evangelho, ela tem a possibilidade de cair em solos diferentes. Isso é o que nos diz a parábola da semeadura, da boa semente ou do semeador, onde ele saiu para semear, e aí a gente percebe que há 4 solos distintos, ou 4 reações diante da palavra de Deus. Aqueles que ouvem logo se alegram, mas não têm raiz em si próprios. Os cuidados deste mundo sufocam essa semente. Aqueles que recebem, mas logo que voltam-se para a atividade das suas vidas, esquece justamente daquilo que ouviu. E tem outros ainda que recebem a semente de bom grado e se frutifica
É certo que dão fruto em diferentes proporções, 30, 60 e 100, mas isso não importa a quantidade, importa a recepção, a absorção da palavra de Deus. A pergunta é: quem precisa de sinais, quem precisa de milagres, quem precisa que toda hora Deus prove o seu amor para com ele, é de fato aquele que não entendeu o Evangelho de Cristo. Qual é a nossa reação diante da voz de Deus? Qual é a nossa reação diante dos sinais que todos os dias Deus mostra quando nós levantamos, quando nós dormimos, quando nós acordamos, quando nós andamos? Qual é a nossa reação? Nossa reação deve ser de gratidão, de louvor e de adoração a Ele. Então, nesta oportunidade, levante-se, siga Jesus, enfrente as dificuldades, ouça a voz do Espírito Santo.